Salmos 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. E glória a Deus por isso. Ele sempre responde quem busca. Hoje eu fiz um post no meu Insta. Eu estou mais soltinho hoje porque eu estou feliz de estar aqui. Alguém está feliz de estar aqui? Domingo passado eu estava pregando na nossa casa em Orlando e cara, foi absurdo o que Deus fez. Eu não consegui pregar de manhã. O Gui estava lá comigo, ele sabe do que eu estou falando. A pregação teve 2 minutos e 40. A gente só fluiu. Mas eu estou feliz de estar aqui de novo. Eu compartilhei algo no meu Instagram vindo para cá. E eu coloquei o seguinte: não existe milagres em festas que Jesus não foi convidado. O primeiro milagre de Jesus acontece por um princípio básico. Ele estava na lista daquela festa. Jesus está num casamento, acabou o vinho. Irmão, não tem nada melhor do que Jesus como convidado para a sua festa, fala a verdade. Se tivesse acabado o risole, ele multiplicaria o risole. Eu tenho convicção disso. Por quê? Porque Maria era intercessora. Maria estava preocupada com a vergonha da família. Irmão, por que Maria insiste com Jesus para que faça o milagre? Porque é imaginável que ela tinha carinho por aquela família, senão eles não estariam lá. Eu não consigo acreditar que Jesus foi de penetra num casamento. Alguém consegue imaginar essa cena? Jesus e seus discípulos, e aí, o que tem para hoje? Cara, tá tendo tem um casamento, mano. Lá em Caná da Galileia. Mano, vamos lá, vamos. Não, Jesus foi convidado. André, não estou entendendo o que isso tem a ver com Salmos 34. Eu vou te explicar. Tem milagres que a gente ainda não viveu, porque não convidou Jesus para entrar. Salmos 34, o salmista está dizendo: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Tem respostas que a gente ainda não recebeu, porque ainda não buscou no Senhor. O salmista diz: eu busquei e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Porque esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. A palavra está deixando claramente: se você buscar, Deus vai te dar a resposta. E vai enviar anjos ao teu redor. E você não vai ter mais temor. Irmão, é normal ter medo? É normal, é natural. Isso faz parte de quem a gente é, faz parte da nossa natureza humana. Agora, o que não é normal é um ser sobrenatural parar por uma questão que é plenamente natural. É natural ter fome? É. O que não é natural é a gente acreditar que Deus não pode prover sobre nós. Olha o que o salmista diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão ou a sua descendência passar fome. Filipenses 4,19: Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Então entende isso, irmão. A necessidade é natural, mas não é natural um homem sobrenatural parar por conta delas. Faz sentido, sim ou não? Então o que a gente precisa entender e trazer à nossa memória é que problemas são naturais, depressão é natural, ansiedade é natural, crise econômica é natural, problemas imigratórios são naturais, crise no casamento, tudo isso é natural, irmão. Você não é um alienígena se está enfrentando isso. Começa do púlpito e vai até o último voluntário, todos nós enfrentamos isso. O que não é natural é a gente parar por isso. Talvez alguns vão dizer: André, tá bom, já entendi, mas eu ainda sinto medo. Eu entendi essa palavra, eu até recebo, faz sentido, mas eu ainda sinto medo. E esse é o ponto da palavra de hoje. Você sente medo. Medo é só um sentimento. Pega essa chave, irmão. Você sente medo. Medo é só um sentimento. Significado de medo: substantivo masculino. Obrigado, Rebeca estava ligado. Vou falar de novo aqui, só para parecer que a gente é bem espontâneo. Medo, substantivo. Isso, vocês são incríveis, gente. Substantivo masculino: estado afetivo, suscitado pela consciência. Cara, isso é muito forte. O medo é um estado afetivo, suscitado pela consciência do perigo. Irmão, pega essa chave. O medo nasce quando a consciência do perigo acontece. Então, qual que é o contraponto? O milagre nasce quando a consciência do milagre acontece. O problema
Faz sentido para alguém? O problema é que às vezes temos mais consciência do perigo do que do milagre. Irmão, tem pessoas que, se você for perguntar a quantidade de mortes por dia do Covid, ela vai conseguir falar de forma atualizada. Mas se você for perguntar a quantidade de milagres que Jesus fez nos evangelhos, ele não tem ideia. Vamos ser sinceros. Qual a quantidade de mortes por milhão? Tanto. Qual que é a quantidade de mortes no Brasil? Tanto. Em que lugar a gente está no ranking? Tanto. Ah, ok. Agora me diz, quantos milagres Jesus fez? Qual foi o último milagre que você viveu? Então você percebe que a consciência do perigo tem parado uma igreja que deveria se mover pelo milagre. Porque aquilo que eu tenho uma consciência mais clara está diretamente ligado àquilo que eu vou viver. Se eu tenho consciência do milagre, irmão, eu vou viver milagre. Se eu tenho consciência do cuidado de Deus, eu vou me sentir cuidado. Se eu tenho consciência do amor de Deus, eu vou me sentir amado. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos ser sinceros, irmão. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo, não significa que quando você tem consciência do amor de Deus por você, ele passou a te amar e por isso o medo foi. Não. Ele sempre te amou. Agora você percebe isso. É a consciência que muda a nossa história. É a consciência de que eu não sou o que o meu pecado diz que eu sou. É a consciência de que eu não sou o que o meu passado diz que eu sou. É a consciência de que eu não sou o que os ruídos dizem que eu sou. Que faz com que eu me mova por aquilo que Deus diz que eu sou. Que Deus diz que eu posso. Então aquilo que você tem mais consciência determina diretamente aquilo que você vai viver. Você está comigo ainda? Diga amém. Medo é um sentimento. Declara comigo isso, diga, o medo é só um sentimento. A gente tem que rebaixar o medo para o lugar que ele realmente deveria ocupar. Às vezes a gente está entronizando medos e a gente está subjetivando, nem sei se essa palavra existe, mas inventamos aqui na LMC, se não existir, a nossa fé. Tem gente que construiu altares para o medo e todo dia de manhã presta um devocional para ele. Eu lembro dessa chave, Deus me deu alguns anos atrás. Não faça das suas crises o seu devocional. Então tem gente que fez um altar para o medo. Tem altares chamados Covid, tem altares chamados crise financeira, tem altares chamados ICE, imigração, tem altares chamados whatever, seja o que for. E às vezes a gente não tem um devocional para se encher, mas a gente pratica o nosso devocional para temer. A gente olha o noticiário, a gente olha a caixa de e-mail, a gente está sempre temeroso, irmão. Não é a lei da atração não, ok? Mas, sem dúvida alguma, aquilo que a gente mentaliza e declara está diretamente ligado àquilo que a gente vive. Irmão, a boca, a língua carrega poder de vida e de morte. A gente tem que começar a abrir a nossa boca e liberar vida. Eu não sei se você percebe, mas no último 1 ano e meio não teve um dia que eu subi para ministrar antes de começar um culto que não sejam liberações de poder, de milagres, de encorajamento, de ousadia. O pastor está tentando animar. Não, eu não vim para animar. Eu não sou animador de palco, eu não sou apresentador de programa. Eu sou voz profética e eu preciso abrir a minha boca. E você também é. Então você precisa abrir a sua boca. Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e traz à existência aquilo que ainda não existe. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Olha que incrível isso. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Às vezes a gente tem fé para tratar problemas que não são como se já fossem,
mas a gente não tem a mesma autoridade para tratar milagres que não são como se já fossem.